Olá, alunos, boa noite. Vamos dar início à sexta aula da disciplina de Processamento de Linguagem Natural da turma IA 203A, do curso de Inteligência Artificial e Mineração de Dados, que será ministrado pelo professor Eric Ribeiro. Obrigado. Boa noite, turma. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre sistemas de diálogo orientado à tarefa, mas... Deixa eu colocar para cá. Pronto. Mas ela vai ser mais prática. Só para relembrar o que foi dito na aula anterior, nós vimos que construir um chatbot ou sistema de diálogo orientado à tarefa, existem várias etapas que devem ser pensadas e atuam como módulos distintos. Uma vez que você constrói cada um deles, você consegue agrupá-los em sequência e esse agrupamento dessas partes que funciona como um sistema como um todo. Então, na aula de ontem, nós focamos apenas na compreensão de linguagem natural, utilizando a biblioteca, o framework Rasa. Aí nele nós fizemos alguns exemplos, colocando intenções que o nosso assistente ia ser capaz de detectar sempre que o usuário falasse ou digitasse algo. E assim como a detecção da intenção, nós também aprendemos, usando esse framework, a detectar aspectos da fala que são úteis para realizar a intenção do usuário, o objetivo final dele. De modo geral, nós aplicamos o conhecimento adquirido da detecção de intenção e do slot filling. A parte de detecção de domínio não se aplicou porque a gente estava fazendo o chatbot para um único domínio. Como ele não é múltiplo domínio, não tem por que fazer essa parte inicial de primeiro entender o domínio para depois as etapas seguintes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre esses dois últimos módulos aqui, tanto de gestão de diálogo quanto de geração de linguagem. A biblioteca que a gente está utilizando, ela permite que a gente comunique com sistemas legados. Porém, ficaria uma aula bem mais extensa, a gente teria que trabalhar APIs e tudo mais, então não vai ser o foco dessa disciplina. A gente simplesmente parte do diálogo e geração de linguagem natural. Sendo que na parte de diálogo, nós vamos fazer o rastreamento de um estado para o outro usando um conceito que o Rasa denomina chamado histórias. Então é como se nosso chatbot ele aprendesse várias histórias do que ele tem que fazer, que essas histórias são basicamente, no dia a dia, são logs de interações de usuários com o sistema. Aí, a partir desse log ou dessas histórias, o chatbot começa a replicar o comportamento do ser humano. Então, essa é uma abordagem normalmente utilizada nessa parte aqui de geração de diálogo. Até porque, quando a gente pensa, quais são os estados internos, o conceito de estado fica fica algo muito abstrato. Então, vocês podem imaginar que o estado nada mais é do que as várias intenções que o usuário vai falando. Um estado nada mais é do que a união de uma intenção que o usuário fala e a resposta que ele recebe. Aí você vai agrupando isso e montando um fluxo de diálogo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E a parte da política é simplesmente a tomada de decisão. Você dizer, olha, para dada a intenção que eu capturei, eu vou escolher a melhor resposta que o chatbot vai dar, que o assistente vai responder, ou eu vou ter que, em determinados casos, fazer uma chamada para o sistema legado. Bom, explicado isso, a gente pode ir para o Google Colab, onde é a parte mais prática da aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se não ficar muito claro o que foi dito, vocês podem perguntar ou guardar a pergunta para ser feita quando a gente estiver praticando. Certo.
Antes de começar, eu vou compartilhar esse Google Colab com vocês. Ele é bem parecido com o que foi disponibilizado na aula anterior, até porque o processo de construção de um assistente virtual é um processo incremental. Então, a gente precisa do conhecimento da aula anterior para poder seguir com a aula de hoje. Bom, qualquer coisa, quando vocês tentarem acessar, se vocês não conseguirem, der permissão negada, vocês me falam, mas a princípio não é para acontecer isso. Certo. Então, aproveitando que é o mesmo Google Colab da aula anterior, vou passar aqui de forma um pouco mais breve, de forma mais resumida, o que nós fizemos ontem. Nós utilizamos uma biblioteca, um framework em Python, para a construção de chatbots. Ele funciona tanto dentro do Google Colab, essa interface que nós estamos utilizando, como você pode utilizar ele numa máquina dedicada. Você pode alocar um servidor para rodar todos esses sistemas em módulos distintos. Então, ele vai subir um serviço para o NLU, subir um outro serviço para o Rasa Core, que a gente vai ver hoje, e ele pode subir um outro serviço terceiro que faz a comunicação do assistente com serviços do mundo externo. Aí pode ser mais diversas APIs. Sendo assim, como ele é uma lib, passos iniciais que nós fizemos consistiu em fazer a instalação da lib. Ela é composta do Rasa Core, que é o que gerencia os diálogos, e o Rasa NLU, que é utilizado para fazer a detecção de intenção e das entidades, que é o nome que ele utiliza para esse framework. Nessa parte aqui eu não preciso fazer, até porque a biblioteca, eu já rodei essas células, então eu já tenho as dependências instaladas na minha máquina. Deixa eu fechar aqui. Aqui vocês já viram que era basicamente um teste para garantir que o ambiente em português estava sendo aplicado. Então não custa nada executar novamente. Até para pegar qualquer problema na lib, se a lib não foi bem instalada. Ele iria mostrar no caso do Space. E aqui entra um ponto importante que precisa ser reforçado hoje, que são as intenções e as entidades. Como eu disse ainda agora, para a gente montar um fluxo de conversa, o fluxo é basicamente atrelar uma resposta para cada intenção que o usuário expressa na fala dele. Então, nesse caso, a gente vai estender a intenção para, em vez de ela ser só um propósito específico, ela ser qualquer coisa que o usuário fala. Por exemplo, se ele chega lá e fala um oi, então existe uma intenção associada a isso, que seria uma intenção de saudação. Se o usuário vem e se despede, você cria uma intenção de despedida. Só que ontem nós simplesmente fizemos a classificação. Hoje a gente vai criar uma resposta para essa intenção. E com isso, depois treinar um modelo que ele vai começar a gerar baseado no histórico de conversas e tentar escolher a melhor resposta para a medida que o usuário vai conversando com ele. Então, basicamente, a intenção é atribuir um rótulo ou uma classe para cada frase do usuário. E a entidade, como nós vimos, são aspectos desse rótulo, dessa entrada do usuário que importam. Então, relembrando o conceito de extração de informação. Desse arquivo que eu passei ontem, ele contém as mesmas intenções e além das intenções de ontem, eu acrescentei algumas a mais. A de ontem tinha o grid de saudação, existia o exemplo onde o usuário está tentando expressar a felicidade dele.
ficou de forma legada aqui um exemplo de apagar ou de ligar a luz, mas a gente nem vai utilizar ele. Existe a intenção de se despedir. Então, aqui são apenas algumas formas de como o usuário pode se despedir do assistente. Aqui foi o principal ponto discutido ontem da intenção associada à entidade, que ficou esses exemplos. E o que eu acrescentei aqui foi mais um caminho onde o usuário diz que ele não está feliz. Então, com isso, nota que a gente vai ter uma divergência, vai conseguir capturar aspectos onde o usuário se sente confortável, feliz, e existe capturar aspectos onde ele diz que está infeliz e mostrar que, dependendo da resposta do usuário, a gente pode fazer meio que uma bifurcação, ter dois caminhos que o diálogo pode seguir. Por isso que foi acrescentado esse exemplo aqui, essa entidade. Aí, é claro, durante a atividade prática, vocês podem acrescentar outros, porque, como a gente viu, ele não fica preso exatamente a isso. Ele pode ao framework deixa livre a criação de novas entidades de acordo com a necessidade de quem está criando o assistente. Deixa eu salvar aqui. O próximo passo foi a parte da configuração do NLU, onde tem um conjunto de técnicas que vão fazer o processamento do texto, desde carregar o space, fazer a tokenização, depois da tokenização fazer a extração das entidades e, por fim, fazer a extração das entidades. Na linha 8 aqui, ele é responsável por pegar o texto e criar características para esse texto. Para cada palavra, atribuir um conjunto de características e usar essas características para um classificador. No caso, a gente está usando um classificador do Scalone. A parte de sinônimos ficou aqui, mas ela não entrou no exemplo. Sendo assim, aqui acaba o overview da aula passada. A gente meio que passou por isso, passou por cada uma daquelas etapas e treinou o modelo no final. Uma vez que nós tínhamos o modelo treinado, era possível fazer predições nele. Então, necessariamente, qualquer coisa que o usuário digite, ele sempre vai tentar mapear ou casar com uma daquelas entidades, com uma daquelas intenções que está no dataset, que são essas aqui. Então, por exemplo, se eu disser não, provavelmente foi para a primeira, foi para a negação. Aí se eu disser adeus ou tchau, vai para a segunda, e assim sucessivamente. Certo, mas ter apenas esse módulo de NLU de forma isolada, ele não caracteriza o chatbot. O que vai caracterizar é o que a gente vai aprender agora. Aqui eu vou pular essa etapa, que foi basicamente avaliar o modelo, para ver se ele estava de fato aprendendo ou qual foi o desempenho dele em relação à base de dados. Dizer que é o que ele está aprendendo acaba sendo meio que um exagero, até porque a base de dados é muito pequena, mas é o desempenho dele com relação àquela base de dados que a gente passou, com o conjunto de treino. Sendo assim, a gente passa essa parte, que foi a avaliação, e entra no foco dessa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu falei anteriormente, vocês podem perguntar agora. Senão, eu vou seguir. Tranquilo, pode seguir. Tá. Ok. Beleza. Por que eu estou ensinando para vocês, na construção do chatbot, esse framework? Porque por ele é um framework que traz características da literatura de chatbot para o mundo de desenvolvimento, para quem é programador ou gosta de se aventurar na área de programação com um pouco do pé na pesquisa. Esse framework RAS ele faz a ponte do NLU
com o que ele chama de core, que vai fazer todas essas etapas descritas anteriormente. Como é que ele faz isso? Primeiro, eles criaram uma abstração chamada de histórias. Foi uma forma que eles encontraram, e é bem próxima da literatura, de como gerenciar diálogos. Cada diálogo ele é composto por pequenas etapas, unidades, que são atos. Normalmente são turnos do diálogo. Cada vez que você fala, você não está falando com uma parede, você espera que você tenha uma resposta de volta. Com isso, esse framework modela da seguinte forma: você tem um arquivo chamado de histórias.md e ele é composto de um conjunto de pequenos fluxos. Por exemplo, para criar um assistente que ele é capaz de responder algo sempre que a pessoa faz uma saudação para ele, você simplesmente declara, você simplesmente escreve essas 2 linhas de código. Diz, olha, essa história, sempre que alguém entrar com a intenção de greeting, o sistema deve mapear ele, deve responder com essa outra resposta aqui. Isso aqui, a gente mais para frente vai definir uma string, que é uma resposta pronta. Aí você consegue tanto colocar texto fixo, quanto depois fazer chamada para um outro sistema e começar a fazer a geração de linguagem mesmo. Para esse exemplo, nós vamos meio que mais aleatorizar as respostas usando o conjunto fixo. Mas nesse caso aqui, o que importa é mais a estrutura. Então, nota que aqui ele vai entender uma intenção e para essa intenção mapear uma resposta. Aí, é claro, não necessariamente precisa ser uma. A gente poderia ter uma parte do fluxo aonde ele responde com mais de um balãozinho, se a gente for pensar que esse assistente responde numa interface de chat. Então, se eu quiser que ele responda de forma fracionada, eu poderia colocar mais template de respostas aqui, o quanto eu quisesse. Só que, ok, até aí tudo bem. A gente seria bem parecido com o que a gente viu no NLU. Sempre que a pessoa responde, você vai lá e sempre que a pessoa pergunta, expressa uma intenção, você vai lá e dá uma resposta. Não existe o conceito de diálogo. Porém, para ter características de um diálogo, precisa ter mais de um turno. Você começa a falar, você recebe uma resposta, baseado nessa resposta, você continua o diálogo. Desse modo, nesse mesmo arquivo, a gente começa a encadear outras entidades. O que seria? Se a pessoa entrou na conversa e deu uma saudação e em seguida disse que ela está feliz, que ela se sente bem, você dá uma resposta de concordando ou engajando ela a falar mais sobre isso. Porém, aí você começa a criar caminhos, que esse aqui meio que seria o caminho feliz. Mas também pode acontecer da pessoa fazer uma saudação e dizer que você perguntar como ela tá, por exemplo, e ela dizer que não tá bem. Aí você vai para um outro fluxo. Então, eu acho que uma outra forma de explicar o conceito de histórias é que você pode ter histórias separadas ou você pode começar de uma história inicial e fazer bifurcações dela, decidindo os possíveis caminhos que os usuários vão tomar ao longo da interação com aquele sistema. Então, nota que por isso a gente pode ter o início de cada história bem parecido. Nesse caso aqui, quase todas elas, na verdade, começam com saudações. Ok? E a estrutura é bem simples. Ele é um arquivo, eu vou salvar aqui e abrir ele como um arquivo mesmo, para vocês verem como fica. Ele é esse arquivo aqui, que eu fiquei com a formatação. Tá, vamos olhar no outro, que aqui ele está formatando com o Markdown e ficou um pouquinho diferente. Olhando aqui, os caracteres mesmo que ele utilizou. Primeiro,
como nós somos seres humanos, esse arquivo aqui, o ideal é que ele fique bem maior, considerando logs e logs de interações de anos com aquele determinado sistema. Então, o fluxo seria, você tem um serviço na sua empresa de autoatendimento, onde é o ser humano falando com o ser humano. Só que ao longo dos anos você foi fazendo log daquelas interações e dizendo, olha, essa aqui é a resposta do ser humano e essa foi a resposta do usuário, pergunta do usuário. E essa foi a resposta do atendente. E foi fazendo esse mapeamento. Depois, chegou um especialista e mapeou cada uma daquelas respostas para uma intenção. Para uma intenção e para um template de resposta. Feito isso, você pega e monta esse arquivo de histórias e passa para o Rasa. Com isso, você vai começar a gerar um modelo que vai cada vez mais tentar replicar o comportamento do ser humano. Então, essa seria a contextualização de como nós chegamos a esse arquivo de histórias. E sendo assim, as histórias podem ser imensas e dos mais diversos propósitos. Por isso, toda história começa com um título para ela. E esse título ele é delimitado por essas duas cerquilhas. Aí aqui o texto é livre, não necessariamente precisa ser em português e não necessariamente precisa ser um texto em linguagem natural. Dependendo do seu sistema, pode ser simplesmente um número, um ID, etc. Até porque isso aqui vai ser desconsiderado do modelo mesmo, é mais para um ser humano olhar e entender o que está acontecendo nessa etapa aqui. Feito isso, toda a história começa com um comentário que descreve ela e depois do comentário começa o fluxo de fato. Sempre a entrada do usuário começa com esse asterisco, seguido desse traço, que é a resposta do chatbot. Então, nós temos, se eu fosse representar, ficaria assim. Aqui, eu teria o robô. E aqui o usuário. E isso se repete. Quer dizer, ao contrário. Aqui o usuário. E aqui o robô. Aí, é claro, como eu disse anteriormente, o robô pode dar mais de uma resposta em sequência. Mas, no fundo, é sempre esse mesmo fluxo. O usuário fala algo e o sistema responde. Seguindo, a gente pode... Esse arquivo de história vai ser... O ideal é que ele tenha várias histórias. E a separação de uma história para outra é apenas uma quebra de linha, um espaço em branco. Um espaço branco, o interpretador dessas histórias já entende que é um novo conjunto de histórias que ele vai aprender. Ok? Aí aqui é apenas um pequeno exemplo. A ideia é que a gente consiga capturar o seguinte cenário, onde a pessoa faz uma saudação para o chatbot responde e pergunta, como é que você está? Se a pessoa disser que ela está bem, ele diz, opa, muito bem, continue assim. E se despede. Se a pessoa disser, não, eu não estou bem, estou triste, aí ele vai e vai tentar fazer um mimo, fazer um agrado para deixar a pessoa feliz. Que seria esse outro fluxo aqui. Aí, é claro, além desses dois fluxos, a gente pode fazer coisas mais isoladas, como, por exemplo, a pessoa deu um oi e pediu uma funcionalidade específica do chatbot, como, por exemplo, informações climáticas. Ok? Aí é a mesma coisa para esse terceiro aqui. Aqui é um outro caminho feliz, caminho triste, onde a pessoa disse que não estava bem. O sistema tentou ajudar ele, mas no final a pessoa disse, olha, isso não me ajudou, não resolveu, não sanou a minha tristeza. Aí, nota que isso aqui está diretamente relacionado ao propósito do chatbot. Você simplesmente pega todo aquele arcabouço de modelos que você aprendeu ao longo dos anos, todas aquelas habilidades e começa a dar uma característica, uma personalidade para o chatbot de forma totalmente declarativa. Então, uma vez que eu tenho esse arquivo,
eu só ver se ele não deixei comentário. Não, não tem comentário. Uma vez que eu tenho esse arquivo, eu declarei os fluxos desse chatbot, eu vou definir o domínio, porque o que é meu domínio? É o local, é o contexto ou o nicho que o meu chatbot vai atuar. E o meu domínio, ele é composto de intenções, ele é composto de habilidades que o chatbot tem para aquele cenário específico. Então, por exemplo, eu estou no domínio de restaurante, aí eu vou ter habilidades do tipo buscar produto, a habilidade de adicionar um item no carrinho, remover um item do carrinho, coisas do tipo, totalmente atreladas ao processo, a esse processo de manusear o carrinho e buscar produtos. A mesma coisa teria um outro conjunto de intenções se fosse um domínio distinto. Como é que a gente faz a declaração de um domínio utilizando o Rasa? Também é via texto, no qual ele usa uma formatação chamada, um tipo de arquivo chamado YML, que ele garante que você consiga criar níveis da estrutura de dados. Você consegue estruturar os dados em níveis, onde o primeiro nível, nesse caso, é a intenção, e associada a essa intenção, você coloca o rótulo de cada uma, que é exatamente o mesmo nome que está presente aqui no arquivo de NLU. Aí isso é bem importante, porque se você tiver alguma intenção que está no arquivo, mas não foi declarado para esse domínio, quando você subir o chatbot, ele vai dizer assim, olha, não conheço essa intenção, ou simplesmente ela nem vai ser considerada nos fluxos. Porque a ideia é que durante a interação do usuário, ele sempre vai ficar transitando entre esses fluxos definidos aqui. Então, se a intenção não foi declarada aqui, é como se ela não existisse para esse contexto específico. Aí vale algumas precauções, como prestar bem atenção no nome que foi definido, porque acontece bastante de colocar um caractere a mais ou um caractere a menos, porém o sistema, quando ele vai treinar o modelo, ele diz, olha, existe uma ou outra intenção que não está declarada em lugar nenhum. Aí apresenta o erro, mas para facilitar o processo é sempre bom prestar atenção no que foi declarado aqui e se cada um deles corresponde ao que foi declarado no conjunto de treino do NLU. O outro ponto é o seguinte, uma vez que eu tenho as intenções, eu vou mapear respostas. Esse framework chama ele de actions, ou ações, que é bem próximo do que nós vimos aqui, essa parte de controle do diálogo. Só para relembrar, essa parte aqui, ó. Sempre que o usuário fala, a gente faz a compreensão, o gestor do diálogo deve mapear para uma ação. E essa ação pode ser tanto a chamada de um sistema quanto a linguagem natural. Então, tá aqui as ações que nós vimos ontem. Nesse exemplo de hoje, cada ação vai ser um texto, definido como um template, que está logo aqui embaixo. No entanto, numa aplicação que fica em produção, a gente não faz muito sentido com que o sistema simplesmente dê respostas prontas. Até faz em casos bem específicos, mas no geral você quer que ele faça acesso a uma base de dados, que ele consulte uma API. Para isso, eu recomendo vocês darem uma olhada. Não vai ser cobrado nos exercícios, mas por curiosidade, vocês podem olhar a documentação desse framework. Ele tem exemplos que realmente está mais atrelado à codificação. Aí você mostra, existe um trecho de código de 5 ou 10 linhas, mais ou menos, aonde você faz chamada para APIs externas. Aí uma vez que é basicamente chegar no arquivo e criar uma classe. Aí você criar uma classe, por exemplo, consultar CEP. Aí eu pego, coloco essa classe na raiz do projeto, subo uma pequena API e venho aqui nessa seção de actions e coloco o nome. Eu não vou conseguir mostrar isso no Colab, porque desde das últimas atualizações do Colab, ele
sumiu com essa funcionalidade de deixar dessa interface. Então, por isso que fica mais uma forma de explicar para vocês dizer que existe, que é possível fazer, mas para o ambiente que a gente está utilizando hoje do Colab, não dá. Mas ok, uma vez que eu tenho as intenções e eu tenho meu conjunto de ações que o chatbot sabe fazer, eu já consegui, eu tenho esses dois e tenho minhas histórias, eu preciso simplesmente dizer o que é cada uma dessas ações. E para isso existem os templates. O template nada mais nada menos do que definir uma mensagem pronta para aquela determinada intenção. Então, nota que eu vou dizer o seguinte: se o usuário me fizer uma saudação, eu posso responder: olá, como vai? Ou, por exemplo, olá, meu nome bora ver o nome para um assistente. Chama de, bora ver, Sam. Olá, meu nome é Sam. Como vai? Então, nota que quanto mais exemplos eu coloco aqui, o chatbot, na hora que chegar uma dessas intenções, ele vai aleatorizar para deixar a conversa mais flexível, para não ficar sempre uma resposta fixa para aquele mesmo cenário. Esse é um artifício bem legal. E como esse framework ele funciona muito bem com bibliotecas, com canais como Facebook, Telegram, Slack da vida, ele também tem funcionalidade de você passar imagens. Então, como esses mensageiros já têm a possibilidade de passar imagem, vídeo, existem tags aqui onde você consegue passar o URL da sua imagem. Aí com isso, quando fizer essa integração com essas novas ferramentas, ele já iria mostrar uma imagem no balão. Essa aqui é uma forma de como mostrar a imagem. Aí é claro, como esse aqui é um exemplo pronto, mas a gente pode também definir a nossa própria estrutura. Eu posso dizer o seguinte, que eu tenho um pedido, e dentro desse pedido ele tem um ID, aí eu vou definindo toda uma hierarquia aqui, e sempre que cair nessa resposta aqui, nessa action, ele vai responder de acordo com o que foi solicitado. Aí mesmo se aplica para os demais. Então, para essa action aqui, esse outro template de resposta, e assim vai. Deixa eu salvar esse arquivo. Só mostrando para vocês como ele fica. Ele foi salvo aqui na rede do projeto. Cadê? Domain, na verdade. E está aqui. É basicamente um arquivo de texto. Seguindo, a parte que a parte que importa de fato, que é o treinamento do modelo. O treinamento, como a gente está utilizando o framework, a gente precisa definir simplesmente as políticas que ele vai utilizar e onde está cada um dos arquivos que ele vai utilizar para gerar o diálogo. Nesse caso, é bem simples. Você faz o import das funções necessárias. Talvez o nome Keras aqui seja familiar para vocês, visto que vocês viram as matérias de aprendizagem de máquina. O que isso quer dizer? Cada um desses componentes eles são facilmente customizáveis. Eles são arquivos, são classes que você pode chegar lá e implementar da forma que você bem quiser. Nesse caso do Keras, ele vai tentar usar um modelo para não seguir exatamente o que foi definido nas histórias, mas utilizar baseado nisso, caso, por exemplo, a pessoa chegue aqui e fique falando oi, oi, oi várias vezes, não existe esse fluxo onde a pessoa fica falando, dando uma saudação várias vezes. Porém, por ele utilizar a aprendizagem de máquina com Keras, ele vai tentar aproximar a melhor resposta baseado no conjunto de dados que ele viu. No entanto, existe também uma outra política que é a de memorização, que é essa aqui, ela já garante o seguinte, que se o usuário está seguindo o fluxo,
está seguindo o diálogo, está seguindo uma história, mantém, que é o caminho feliz, que é exatamente o que ele deve ser feito. Agora, se ele fugir de alguma coisa que não está aqui, aí entra o default dele, que é a parte do probabilística. Então, de modo geral, seria: eu tenho um cara que ele é exato e eu tenho um cara que trata incertezas. Então, por isso que até o nível de prioridade dele aqui, o exato vem na frente. Porque senão, pode ser que o seu modelo não aprendeu muito bem, aí ele vai ficar errando direto. Então, uma forma de garantir que pelo menos o caminho feliz, pelo menos o que foi escrito nas histórias vai funcionar, é utilizar essa memorização, a política de memorização de forma inicial. Aí é isso. Então, eu tenho um agente, que eu declarei ele, e eu passei os tipos de políticas. Aí, o Keras ele tem várias outras. Ele tem política de 2 estágios, aonde em vez dele tomar ação, ele diz o seguinte: eu acho que você quer tal coisa, você tem certeza? Aí se o usuário confirma, ele vai à executação. Mas aí para esse exemplo eu não coloquei. O segundo, além de ter o domínio é simplesmente aquele que delimita as intenções e ações, mas o que de fato vai fazer com que o modelo seja treinado são as histórias. Então, por isso que entra a linha 7, onde a gente vai treinar um determinado agente para um conjunto de histórias. Aí aqui é bem simples. Como esse conjunto de história vai funcionar como um dataset, a gente precisa passar ele para o processo de treinamento. Como esse é um modelo um pouquinho mais elaborado, a gente já pode passar a fazer o split do conjunto de treino e teste. Apesar de ser muito pequeno, aqui a gente fez um split de 10%. E definir o conjunto de épocas para o treinamento. Como esse exemplo é muito pequeno, a gente consegue definir um conjunto de épocas maior e não vai demorar tanto. Por exemplo, vocês vão ver que o exemplo de 200% de 200 épocas vai rodar bem rápido, até porque só está em nanosegundos cada época. Cadê? Antes de terminar, é só mostrar para vocês. No log ele já mostra o que ele está utilizando de fato para fazer o treinamento. Que é como ele utiliza o keras por baixo, aí a saída fica padrão, bem padronizada. A quantidade de épocas, quantos exemplos ele utilizou para treino, quantos foi para validação. E nota que aí vocês podem estar se perguntando por que aqui tem 108 exemplos, sendo que o meu conjunto de histórias é pequeno, não chega a tudo isso. É porque, como é um modelo neural, ele necessariamente precisa de mais dados. Então, essa biblioteca já acrescenta um pouco de data augmentation nos dados para poder reproduzir os dados, reproduzir as histórias de forma mais fiel. Aí eu não sei se vocês chegaram nessa parte de aprendizagem de máquina, redes neurais, mas aqui tem uma rede extremamente simples, aonde ele faz o mapeamento da entrada do texto das histórias. Ele usa uma LSTM com apenas 32 unidades, 32 células de LSTM. E como no final ele quer fazer uma classificação, que pode ser cada rótulo é a próxima ação que ele vai executar, ele usa uma rede dessa, que é a forma mais fácil de fazer uma classificação. Então é isso. O que ele utiliza para treinar o modelo. Aí é claro, se vocês optarem por customizar, aí vale a pena colocar mais células da LSTM, mudar esse cara aqui para um outro tipo de célula, uma GRU da vida, ou uma RNN mais simples, rodilha, mas não vem ao caso. Beleza. O que dá para a gente ver aqui? Que com esse conjunto de dados, ele começou a treinar, o erro começa bem alto, e à medida que ele vai treinando,
ele vai começando a decair um pouco o erro. Para esse exemplo, fiquem cientes que ele não vai chegar próximo de zero. Talvez até até o loss chegue, mas como o conjunto é muito pequeno, ele vai fazer um overfit, claro. E esse overfit vocês conseguem analisar ele vendo que a função de custo caiu, vai cair muito próximo de zero, mas a validação começa a subir. Ela tem um momento que ela cai, e depois que o modelo começou a decorar aqueles dados, ela começa a subir novamente. Aí fica nisso. No entanto, como esse é um chatbot com fluxos bem pequenos, ele não está buscando tanto generalizar, mas sim tentar copiar aqueles exemplos que a pessoa definiu de forma simples via texto. Então, ó, exatamente o que vai acontecendo aqui. E isso é bem provável que aconteça com a maioria dos chatbots que vocês criarem, no qual o fluxo foi definido por vocês e ele não veio de uma base de dados, de um log de interações reais. Porque se não veio de interações reais, o que vocês querem na prática é replicar um contexto, um ambiente controlado. Aí, por isso que isso se aplica muito bem. Aí daqui ele vai continuar decaindo, ó, ficou bem próximo de zero. Enquanto que o outro, em algum momento, ele para de decair. Mas ok, feito isso, nota que o processo é bem simples. É mais edição de arquivo de texto e a programação fica sendo o mínimo possível. Para me testar esse modelo, eu preciso simplesmente carregar um agente, passando o interpretador e passando para o interpretador o modelo que foi gerado para o meu diálogo. Então, eu faço isso dessa forma aqui. Ó. Na primeira linha, eu carrego a função do agente e carrego o interpretador. Quando eu digo interpretador, é aquele modelo lá atrás de NLU que a gente começou a fazer. Uma vez que eu carreguei o interpretador de forma correta, aí eu preciso agora carregar o modelo que gerencia os diálogos, que é o que está acontecendo na linha 5. Feito isso, a interação com o assistente desse é basicamente um loop. Você vai sempre ficar mandando mensagem e vai te dando uma resposta. Vou dar um exemplo aqui. Cadê? Ó, aqui uma mensagem pronta, mas vou começar com a interação de oi. Aí, a resposta dele é um JSON, então eu poderia simplesmente olhar sempre o atributo text. Mas para a gente garantir o log ficar o mais claro possível, estou mantendo o JSON. Oi. Aí ele diz, olá, meu nome é Sam. Nota que ele escolheu uma daquelas frases. Como vai? Aí se eu disser, bom, estou bem. Aí ele, ótimo, continue assim. Certo. Tchau. Tchau. Agora, se eu chegar e falar, oi, aí ele, opa, olá. Nota que eu concluí uma daquelas histórias que eu defini meio que sem programar, só utilizando a aprendizagem de máquina para aprender baseado no texto. Agora eu digo, olá, estou um pouco triste. Aqui um pouco triste não funcionou muito bem não. Bora ver aqui. Vamos iniciar de novo. Oi. Estou. Ok. Ó, aqui ele pegou. Só fiz a saudação, aí ele perguntou lá. Nesse caso aqui ele pegou só a palavra lá, mas o ideal era que todas elas fizessem uma menção a querer saber o estado emocional da pessoa.
e eu disse que eu não estou bem. Se eu disser que eu não estou bem, aí ele entra já naquele outro fluxo que a gente definiu, que é o fluxo onde ele tenta animar a pessoa. E naquele fluxo a gente tem mais de uma resposta. Então nota que a primeira resposta é o texto, a segunda a imagem. A gente pode até voltar aqui, caso vocês não lembrem. Então, cadê? Primeiro, provavelmente, unhappy. Texto. E ele nessa parte aqui, ele vai mandar um texto e uma imagem. Em seguida, vai perguntar se isso foi útil. A forma de ver isso é procurar aqui, ó. Esse cara corresponde a esse template aqui, ó. Que são os dois balãozinhos que vão aparecer. O da imagem que ele vai mandar e depois vai perguntar se foi útil. Sendo assim, aí a gente diz assim, olha, opa, isso ajudou? Se eu disser sim, aí ele entra naquela história do usuário dizendo que foi útil. Agora, se eu disser que não, se eu fizer o mesmo fluxo e agora disser que, olha, eu não estou bem, aí ele deve estar nesse caminho triste 2 aqui. Cadê? Vamos começar de novo aqui. Vamos lá. Oi. Opa. Olá. Isso ajudou? Ainda há pouco eu disse que sim. Agora eu vou dizer que não. Aí, naquele exemplo, ele está bem rude, inclusive. Mas nesse exemplo a gente viu que ele se despede. O objetivo dele não é ser um psicólogo, então ele não tem o que fazer. Ele entra a ação de despedida. Mas o conceito que é para ser passado nessa parte é que simplesmente definindo um arquivo de texto e conhecendo os modelos conhecendo a biblioteca, é claro, dá para treinar um chatbot que vai interagir nos mais diversos cenários de acordo com a necessidade de quem tá implementando ele. Aí imagina que agora eu quero colocar um outro fluxo. Aí eu vou aqui na parte do arquivo de histórias e coloco um outro fluxo com o mesmo conjunto de intenções que eu já tenho ou com um novo conjunto, por exemplo. Deixa eu... E além disso, cadê? Aí ele basicamente vai ficar mantendo esse loop. Se eu chegar aqui de novo e falar oi. Aí só para mostrar para vocês como, por exemplo, se eu perguntar como está o tempo em Manaus. Para ver se ele... Daqui, por mais que não exista um encadeamento de um fluxo desse para o outro, mas como tem a parte do Keras, que ele está tentando aprender todos esses fluxos ao mesmo tempo, ele já tenta casar, entender que a pessoa finalizou o fluxo e pode iniciar um outro. Então, nota que o que eu acabei de mostrar é esse fluxo aqui, que é o fluxo onde a pessoa faz uma saudação e pergunta informação sobre o tempo. Aí, a partir daí, opa! Tá, eu vou continuar. Então, o ensinamento que fica nessa parte aqui é que você consegue unir o conceito de NLU e simplesmente modificando um arquivo de texto definindo seu conjunto de histórias e o comportamento do seu chatbot, de acordo com seu objetivo. E aqui a gente fica bem livre de como a pessoa, como o desenvolvedor ou a pessoa que está idealizando o sistema quer colocar a resposta do chatbot. Simplesmente editando esses arquivos. Como eu falei para vocês, ó, a aula de hoje era bem rápida. É isso, não tem muito. Tanto que a atividade que eu vou passar para vocês é bem próximo a isso que foi apresentado. Definir um conjunto de intenções e montar um pequeno fluxo de diálogo com o chatbot.
notem, só fechar aqui, coisa que eu queria mostrar para vocês é que a construção de chatbot fica limitado apenas à imaginação de quem está desenvolvendo. Né? Quando eu digo a imaginação, desde o curso de habilidades, de intenções que o chatbot vai saber responder, tipo, conta uma piada, um agradecimento, um feedback, um fluxo de atendimento para a pessoa que... Um fluxo de atendimento para um caminho feliz. Normalmente a gente desenha um caminho feliz e vai depois seguindo para os caminhos alternativos. Mas isso tudo não está escrito de fato na biblioteca. O comportamento do chatbot fica totalmente livre e flexível para quem está criando ele, usando esses conceitos de intenções, de ações e templates. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho. Eu percebi aí, pelo que eu percebi, você pode dizer se está certo, independente das bibliotecas que eu vou fazer o treinamento e tudo, o que vai definir aí como ele vai funcionar bem ou não é esse fluxo desses stories, né? Isso. Porque se ele Isso. não tiver um fluxo, se ele for bem rude, como ele terminou e saiu. Então, o desenvolvimento dele vai depender agora, nesse caso, desse stories, né? Sim, sim. Então, e por isso que esse framework é projetado dessa forma. O que acontece na maioria das equipes que quando querem desenvolver um assistente conversacional? Você começa a focar bastante na tecnologia e no modelo. Só que um assistente, o principal propósito dele é agregar valor para o usuário. E por ele ter que agregar valor para o usuário, ele é totalmente versátil. Você sempre vai estar ajustando ele. Aí você vai perceber que existe um fluxo onde não está muito bom, ou você quer direcionar o usuário para determinada atividade. Por isso que existem as histórias. No entanto, essas histórias, elas servem simplesmente como um arcabouço do que o chatbot vai fazer naquele contexto. Não sei se ficou, acho que não ficou muito claro. Deixa eu tentar reformular. Entendi. Então, porque assim, aí eu defino como se fosse o fluxo, um ping-pong. É uma pergunta e uma Isso, resposta, uma pergunta e uma resposta, né? Ah, exato. eu também posso definir uma sequência de perguntas, por exemplo, porque que eu, que eu percebi que ele vai se confundir se, por exemplo, responder com uma outra pergunta, né? Talvez ele possa, aí nesse caso, e outro detalhe também é que ele presume a pergunta pelo contexto da frase e não pela sinalização. Você não usou interrogação em nenhum momento, porque claro que a gente pensando na estrutura do inglês, a frase muda completamente quando se faz uma pergunta. No Sim, sim. português, a gente pode ter em alguns momentos onde uma pergunta, uma frase, ela muda de contexto se não tiver sinalização de interrogação. Sim, Isso aí ficou concordo. na minha dúvida, entendeu? Tá. Então, uma forma de responder isso é o seguinte. Na aula de hoje, eu apresentei para vocês o conceito de fluxos e diálogo. Só que a interpretação do texto está totalmente atrelada ao que foi ministrado na aula de ontem, que que é a parte da NLU. Se o teu modelo ele não levar em consideração pontuação, que é esse caso, então ele não vai fazer diferença entre vírgula, interrogação, exclamação. Agora, se tu precisar que ele leve em consideração isso, aí tu volta e muda teu modelo de NLU para ele fazer essa diferenciação. Nesse caso, ele não faz por causa desse componente aqui, ó. Essa tokenização aqui, ele já aproveita, em conjunto com a tokenização, ele já normaliza. Então, ele já Entendi. Eu remove a até acentuação e tudo mais. eu imaginei que a tokenização que poderia fazer isso, né? Para levar em consideração a sinalização, ela já vai ser eliminada na primeira fase.
Sim, sim. Aí a partir daí, tu já pode começar a usar alguns outros artifícios, do tipo, ah, dá para uma mesma intenção daquela, uma mesma linha dessa aqui, ó, por exemplo. Cadê? Uma mesma linha dessa, se tu utilizar um serviço de política, uma policy daquela mais avançada, ele aceita coisas do tipo assim, ó, uma intenção ou outra, por exemplo. Aí ele vai para esse fluxo, não, ele já começa a acrescentar o não determinismo para fazer as coisas. Mas aí tudo isso, para mostrar esse tipo de exemplo, ele começa, como está crescendo o número de incertezas, para diminuir a incerteza, tu aumenta a quantidade de dados. Mas assim, dá para ir fazendo esses pequenos tratamentos mais específicos, tanto no modelo, você pode propor um modelo que já leve em consideração essas características, ou pode vir aqui nas histórias e começar a criar fluxos para cada uma dessas exceções. Entendeu? Entendi. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês gostam? Eu imagino que vocês baixaram já estão acessando esse Colab e com ele vocês podem replicar esse exemplo, inclusive fica livre para vocês criarem os chatbots para qualquer cenário que vocês imaginarem. Por exemplo, hoje eu tive que pagar uma conta de luz. Qual é o fluxo de alguém que paga uma conta de luz? Você chega e entra no site, depois que entra no site precisa passar seu CPF, não lembro agora, nem lembro, acho que. Mas aí, CPF, passar o mês específico da conta que você quer pagar. Então, tudo isso vocês conseguem, com o conhecimento de vocês hoje, por exemplo, já ir separando as intenções que correspondem a cada uma daquelas falas e depois agrupar em histórias. Porque não está fixo essa história aqui, ela não é necessariamente só para esse exemplo que eu mostrei. Fica livre para o cenário que vocês quiserem. Com isso, eu estou vendo que eu não sei se vai ter pergunta, mas eu diria o seguinte: o que foi mostrado aqui é apenas uma parte muito pequena do que essa lib, que esse framework se propõe a fazer. Tem tópicos de integração com Facebook, com Slack, com mais diversos canais de comunicação. Dar suporte à integração por voz. Tudo isso que existem cursos de 60, 80 horas só focado em assistentes virtuais. Não é o caso dessa disciplina. Então, fica para vocês o conhecimento desse framework e se vocês quiserem se aprofundar mais, a documentação dela é muito boa. E como eu falei para vocês antes, ele foca bastante em passar uma visão de como construir um chatbot em alto nível, mas editando arquivos de configurações e, quando necessário, implementando um modelo específico. Nota que ele deixa essa abertura para você implementar seu modelo seguindo aquela parte do pipeline aqui. Então, cada um desses, ele está fazendo chamada para o modelo pronto, aí você pode implementar de vocês. Mas onde eu quero chegar com isso? É que essa interface pode ser utilizada para alguém que é técnico e não técnico. Se vocês se aprofundarem um pouco mais nesse framework, vocês vão ver que, além desse modo que está limitado aqui ao Colab, vocês também podem utilizar a interface gráfica que ele disponibiliza. Então, ele é bastante robusto e tem muito mais coisa do que foi apresentado nessas duas últimas aulas. Então, acho que é bem legal se vocês tiverem um tempo depois dessa especialização. Sei que hoje é exatamente a nossa última aula, tanto a aula do módulo quanto a última aula da especialização de vocês. Mas aí fica um conselho de coisas que vocês podem fazer se vocês se aprofundarem um pouco mais em assistentes virtuais. Ok?
Vocês têm mais alguma coisa para falar? Hoje, a aula de hoje é bem curta. Imagino que vocês já estão cansados. Professor, Tranquilo, esse é o pessoal aí. Opa, é o seguinte, deixa eu falar umas palavras aqui para o senhor. Senhor é o modo de dizer, né? Acho que você tem idade de ser meu filho. De todos os professores que deram aula para nós, eu não sei se os colegas concordam, mas certamente você foi aquele que melhor se preparou, foi o mais organizado, não é nenhum demérito a nenhum professor, mas foi o que conseguiu condensar o maior número de informações de uma maneira concisa, organizada, com muitos exemplos. Eu me lembro que a gente não estava, acho que a gente não estava meio acostumado, mas a primeira e a segunda aula foi tanto conteúdo que eu dei até uma respirada, eu falei, pelo amor de Deus, esse garoto vai matar a gente, cara. então eu lembro que eu voltei e tinha alguém falando exatamente isso. Eu fiquei, pô. Acho que ele devia ser eu, o rapaz vai matar a gente. Mas eu queria dar esse feedback que realmente foi muito boa as suas aulas, você é um rapaz brilhante e te desejo sucesso na tua carreira e agradeço aí pelos ensinamentos, por todo o material que você passou para a gente aí, para as gravações, porque certamente vai ser de muita valia. Te agradeço por isso. Pô, bacana. Eu agradeço. Eu já dei aula em outras disciplinas, inclusive tenho bastante material de assistentes virtuais, porque ano passado ministrei vários mini cursos relacionados a isso. Essa foi a primeira vez que eu ministro esse curso utilizando o Colab. Por isso ele me limitou um pouco, mas eu entendo que para compartilhar o código e no momento que a gente vive hoje uma pandemia, ele facilita bastante para esse momento. Se fosse uma aula mais em um laboratório, onde cada um tem uma máquina específica e eu pudesse ir de máquina em máquina, a gente conseguiria fazer algo mais próximo de um sistema mesmo, aí teria mais desenvolvimento. Mas eu acho que não é nenhum demérito do Colab hoje. Mas eu também agradeço a vocês, acho que foram uma turma muito legal, bem compreensíveis. Todos vocês, semana passada eu não tive como dar aula, e vocês aceitaram muito bem. E também desejo muito sucesso a todos vocês. Eu imagino que fazer uma especialização não é fácil. E além do conteúdo ministrado que a gente aprende numa faculdade, num curso técnico, em qualquer tipo de ambiente de ensino, a principal aprendizado são aqueles pequenos detalhes que a gente aprende onde eu quero chegar é que, tipo, o conteúdo é um negócio legal, você aprender uma coisa nova, mas o ambiente, conhecer novas pessoas, conhecer novas ferramentas, conhecer um novo cenário que você normalmente não está tão habituado, que isso que é legal, e a gente pode transportar isso para mais diversas situações do dia a dia, desde pessoal até o profissional. Então eu acho que para todos vocês não são a mesma pessoa que entraram antes, se vocês compararem quem vocês eram antes dessa especialização e hoje, nessa última aula, eu acho que todos vocês evoluíram muito. Não acompanhei vocês, mas eu imagino que só considerando o que vocês sabiam de processamento de linguagem natural há um mês ou 2 meses atrás, o que vocês sabem hoje, vocês aprenderam bastante. Então, eu desejo todo sucesso a todos vocês. Foi extremamente gratificante ministrar essa disciplina para vocês. Ok? E é isso. Obrigado pelos elogios. Valeu, professor. Beleza. O último ponto é o seguinte. Eu ainda estou finalizando a última avaliação. Eu sempre faço um esboço de que eu estou imaginando e eu ajusto ela de acordo com como foi o desempenho ou o quanto eu acredito que vocês conseguiram assimilar de acordo com a aula ministrada. Então, por isso, eu não dou certeza que amanhã eu vou entregar para vocês, mas
Se eu não entregar a atividade amanhã, vocês terão mais tempo para fazer. Então não se preocupem com isso, ok? Tudo bem. Ó, Eu só queria também aproveitar e confirmar, eu acredito que a turma toda também, né, pela conversa que a gente teve, confirmar o que o André falou. Realmente, isso teve aí uma matéria que é realmente complicada, não é fácil. Teve aí pouco tempo, né, para passar muita informação e teve que filtrar para que a gente pudesse aprender o essencial e daí já dá para cada um, dependendo do que pretende fazer com conhecimento, já seguir o próprio caminho. Mas é isso que o André falou, realmente é algo comum aí, conhecimento de todos, que é um dos melhores professores que a gente teve mesmo aí nesse. Não que como de forma alguma desmerecendo nenhum, todos foram ótimos, mas pela quantidade de informação e pela organização da matéria realmente foi muito show. Parabéns. Opa, obrigado. Professor, eu achei também que desmistificou um pouco. Para mim era uma coisa assim, eu até falei, acho que na segunda aula, né? Perguntei no momento que a gente estava aguardando os alunos entrarem, né? Que eu achava assim algo muito, muito de outro mundo. A gente no final do curso está fazendo um chatbot, né? E deu para ver assim que não é também coisa de outro mundo, mas claro que tem, para você fazer uma coisa mais profissional, tem que se aprofundar bem mais no assunto, né? Sim, sim. Mas assim, quebrou aquela coisa da caixa preta, né? Assim, que a gente não sabe nem o que tem dentro, né? Então foi bem Entendi. interessante. Foi um tempo curto, né? Infelizmente com a pandemia também não deu para ter uma coisa mais próxima aí, a gente realmente desenvolver algo mais específico, mas foi bem interessante. Eu gostei. Sim. Falando agora exatamente nesse ponto que você tocou agora, do desmistificar o funcionamento do chatbot, eu gostaria de deixar uma outra mensagem sobre essa área específica. É uma área que eu gosto bastante, assistentes virtuais, e não existe só esse framework específico. Eu usei ele, dado o ambiente do Colab, mas vocês podem facilmente entrar na página do Google e aí pesquisar, por exemplo, Dialogflow ou IBM Watson. E lá ele são outras formas de construir chatbots, mas só de vocês lerem a documentação, vocês vão ver termos e conceitos que vocês aprenderam nessa aula, como intenções, entidades, turnos, ações. Então, o que eu queria deixar passar para vocês aqui nessas duas aulas era uma forma de como fazer um chatbot, que não é a única. Hoje eu vejo esse framework como sendo o melhor, eu já utilizei ele em vários outros projetos. Ele é muito bom para quando você precisa desenvolver do zero e com total controle de tudo que está acontecendo nos mínimos detalhes, mas dependendo da situação, às vezes a gente quer utilizar algo muito mais pronto. Aí, se é algo bem mais pronto, eu diria para vocês darem uma olhada no IBM Watson da vida ou o Dialogflow do Google. Ok? Só um parêntese aí dessa parte do demistificando o funcionamento de um assistente virtual. Bom, então a gente pode finalizar por aqui, né? Acho que vocês já viveram muitas emoções aí, toda essa especialização. Cadê a Brenda? Brenda, você tá aí? Estou aqui. Estou. Bom, a aula de hoje acabou mais cedo, não foi 9 horas não. Quase lá. Você Sem pode problemas, finalizar. então. Tá bom, então, professor. Obrigada, tá? Obrigado, boa noite a todos. Vocês, Boa noite. imagino que vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida, ainda vai ter essa última disciplina, vai ter essa última atividade, mas para a vida aí, caso vocês queiram mandar mensagem, eu respondo tranquilo. Falou, pessoal. Com certeza. Já até algo em mente aqui, vou dar uma perturbada assim. Quiserem marcar aí um happy hour, marcar uma cerveja aí, eu vou. Porque aqui, como a matéria em si, é o conceito.
Mas eu Sim. queria algo mais específico, algo que controlasse o hardware, verificar, usar o Raspberry Pi, essas coisas assim, entendeu? Cara, Ainda. ei, isso é muito legal. Se eu te contar, abrindo um parênteses nisso tudo aí, eu entrei nesse mundo de assistentes virtuais porque meu objetivo era desligar uma lâmpada. Aí, simplesmente isso. Aí, então, se tu quiser, eu te passo o material aí, desde como controlar um Arduino, Pô, quero sim, cara. soldar e tudo mais. Passa aí pra mim. Até. Então, depois eu te mando os materiais aí. Beleza. Não esquece, não te Né? perturbar, hein? Então, tranquilo. Cara, tem muito material Falou. bacana, tipo, desde os mais diversos tipos de placas, sensores. Bem legal. Bom, beleza. Obrigado. Abraço. Abraço. Falou. Vou fechar aqui.